Deus continue abençoando todos, no nome santo e bendito do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu pedi que os irmãos, aqueles que puderem se colocar em pé, vamos ler em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. A Escritura diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Senhor Deus, a tua palavra foi lida mais esta vez. E cabe ao Senhor, meu Deus, dos céus, trazer a vivificação da mesma para o mais profundo dos nossos corações. Fala conosco nesta noite, Pai, com toda a liberdade do teu Espírito, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, eu quero tomar um tema nesta noite sobre perseverança na fé. Perseverança na fé. E essa escritura que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona espiritual, é uma maratona espiritual. Muitos começam cheios de entusiasmo. Preste bem atenção nessas frases. Muitos começam cheios de entusiasmo, cheios de alegria, mas com o tempo vêm as lutas, as provas, o silêncio de Deus. E é neste momento que a perseverança entra. Coisa tremenda. É neste momento que a perseverança entra. Perseverar não é apenas continuar andando, é continuar crendo quando não se vê, quando parece que não tem sentido, não tem objetivo, você não está vendo nada diante dos seus olhos. Então, crendo, continuar crendo quando não se vê. O caso de Abraão, por exemplo, e todos os santos do passado. Esperando com tanta grande confiança em coisas que aparentemente era totalmente impossível. Continuar crendo quando não se vê, continuar esperando quando tudo parece
parágrafo. Continuar fiel quando tudo convida a desistir. Há momentos que tudo parece que está te convidando a desistir. Então, o escritor aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, a Bíblia não relata que foi o apóstolo Paulo. Ele disse: vocês precisam de perseverança. Perseverança. Todos os santos do passado morreram nesta mesma fé, nesta mesma esperança, nesta mesma fé, que eu e você estamos caminhando nela. E além do mais, instruindo os nossos filhos, nossos netos, nossos bebês que estão nascendo a ter esta mesma fé. Porque é a sequência da igreja do Deus vivos. Nós vamos embora, mas a igreja, se o arrebatamento não acontecer, a igreja continua. E deve continuar nesta mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a palavra diz: necessitais de perseverança. E sabemos que a perseverança não é opção, não é para alguns, é para todos que querem chegar ao fim da jornada. Pense bem nisso. É para todos que querem chegar até o fim. Sem perseverança, a pessoa começa, mas não termina. Porque, na verdade, irmãos, as razões, se nós não formos conduzidos pela fé, está entendendo? Razões suficientes, olhando para os sentidos do corpo e do espírito, razões nós temos. Está entendendo? Razões nós temos. Porque o que você necessita, o que o mundo necessita, você necessita. O mundo necessita de trabalho, você também necessita. O mundo necessita de médico, você também necessita. E às vezes até mais do que muitos. E às vezes até sem culpa, porque o mundo às vezes se vende as bebidas, as drogas, as noitadas e assim por diante. Quer dizer, aos poucos estão suicidando-se assim mesmo. E você não faz nada dessas coisas, mas também depende também de médico, de remédio e tal, e assim por diante. Então, pense bem que é necessário perseverar. Então, mas não, muitos começam, mas não terminam. Creem, mas desistem. Você acha que as pessoas que afastam, que vão embora, é porque são incrédulos, eles não creem, eles estão sabendo que a única verdade é a palavra de Deus, mas, felizmente, não está tendo força, não está dando conta de continuar na perseverança. Está entendendo? Vai embora crendo que é verdade. Você pensa, veja que a Maria Madalena, por exemplo, não, a mulher samaritana, por exemplo, ela estava naquela vida que nós sabemos, que todos nós conhecemos. Mas ela sabia que o Messias virá, quando ele vier, ele vai nos dizer todas essas coisas. Jesus disse: sou eu que falo contigo. Estava ali, mas ela não sabia, vivendo toda naquela situação, mas dentro dela ela sabia. Ela sabia, ela tinha fé, ela cria que a palavra era verdade. A mulher lá, a Raabe, quando os espias chegou, ela disse: eu sei que o Deus de vocês é Deus nos céus e embaixo na terra. Mas veja o tipo de vida que ela vivia. Mas era a única eleita que estava ali naquela cidade. Pense bem.
E através daquela única lei, através do pedido de misericórdia dela, sua família, foi todos salvos também junto com ela. Então veja que coisa tremenda, é muito importante isso, e nos leva a nos compadecer mais das pessoas que estão lá fora. Está entendendo? Então veja, as pessoas creem, mas desistem. Recebe promessas, mas não alcança a promessa, porque não vai perseverar, não está perseverando. Em Hebreus, no capítulo 6, quero ir diretamente à Escritura, em Hebreus, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: porque, amados, Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E esperou com paciência, não foi um dia nem dois, não. Então isso aqui mostra que nós não temos razão para nós desistirmos da nossa caminhada espiritual. Passa pelo vale da sombra da morte, não importa o que você passar, o que nós tenhamos que passar, mas temos que perseverar, porque na verdade o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E a Bíblia diz: se ele recuar, minha alma não se compraz nele. Encontramos no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ou 4, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não, é nesses momentos que o inimigo aproxima para fazer você retroceder, para fazer você perder a fé. É exatamente nesses momentos de tentações terríveis. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Pense bem. Encontramos que Jó, desde o primeiro capítulo de Jó, meu Deus do céu, perseverar numa condição que Jó perseverou, tendo tudo contra ele. Isso bem, em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvie do mal. Agora, se com Jó, que era homem reto, temente a Deus, que se desvie do mal, teve que passar pelo que passou, e nós, que muitas das vezes cedemos e não somos Jó, na verdade não somos Jó. Está entendendo? Não somos Jó. Desejamos sermos como Jó. Mas veja que o próprio Deus testificando da vida de um homem de carne, sangue, ossos como nós, dependendo das mesmas situações que nós dependemos. E Deus
dizer para Jó desta forma: porventura tu, e disse o Senhor Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E quantas vezes nós não desviamos do mal? Estamos vendo o mal diante dos olhos e não desviamos dele. Mas o temor que Jó tinha fazia com que ele sempre estava desviando do mal. Não é que o mal não vinha a ele, vinha e cruzava no seu caminho, mas ele estava sempre desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus devout? Em outras palavras, não tem razão de ele te servir do jeito que ele serve, cercaste ele de tudo, tem dado ele tudo. Porventura tu não cercaste de bens a ele, sua casa, de tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que coisa tremenda. Disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e ele foi diretamente cumprir seu intento. No capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, outra vez: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pede por pede, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão contra ele, nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meu Deus do céu. E disse o Senhor Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida, não tire a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Que pressão terrível. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
que por qualquer motivozinho, qualquer coisinha, já é o suficiente para afastar a presença de Deus. Até uma pequena briga entre família, entre casal. Mesmo você e eu sabendo que a salvação é plenamente alta, individual, entre cada pessoa e Deus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Mateus capítulo 24, diz no versículo 12, 13, 14, diz que por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem muitas pessoas que estão baseando a sua fé na fé de outros. Tem muitas pessoas baseando a sua fé em animado, esforço, até que veja alguém te decepcionar. Eu gosto muito da expressão do irmão Branco quando ele diz assim: se você vai embora da igreja por causa de um irmão, você nunca entrou por causa de Cristo. Porque ninguém é seu exemplo. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem pessoa que desanima por causa de tanta coisa que você ouça de alguém. Principalmente se você entra na internet, você vai descobrir tantas coisas. Está entendendo? Só que jamais você vai descobrir coisa alguma mal de Cristo. Não. Você pode ver, pode saber de coisa do fulano, do Beltrano, do não sei mais de que e tal. Agora, se ele vai para o inferno e você vai também cair atrás dele, porque foi? Não. Nós não temos nada a ver com fulano de tal, com Beltrano, com fulano, e assim sucessivamente. E estamos vivendo no tempo que de tudo um pouco pode acontecer. Está entendendo? É fim, irmãos. Estamos no final da nossa jornada. Estamos no final de nossa jornada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pense bem nisso. Apocalipse 2, verso 10, diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, sede fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Não. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte.
Gálatas 6, verso 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Outra vez. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifamos, e não, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora, na mensagem, Melquisedeque, o grande príncipe e rei, no parágrafo 53, Bongrana diz assim: como nós tratamos sobre isso, como Abraão pacientemente perseverar é ver o quê? Perseverar é ver o quê? O Deus invisível, como se ele fosse visível. Pense bem nisso. Perseverar é ver o Deus invisível, como se fosse visível, estando diante dele. E depois de sua perseverança, depois que ele perseverou, falando de Abraão, a dura luta, ele herdou a promessa. Depois de sua perseverança. Antes não. Depois de sua perseverança, sua dura luta, ele herdou a promessa. Agora, não é estranho. Parece que Deus poderia simplesmente ter estendido a ele, e lhe dado a promessa naquele momento. Mas, no entanto, teve ele que esperar por 25 anos pela frente. Já um velho de 75 anos teve que suportar as críticas, as zombarias dos infiéis, dos incrédulos, por 25 anos, olhando nele, vendo um de 75 anos, dizendo que ainda vai ser o pai. Pense bem nisso. E ele sabendo que Sara com 65 anos. Então, pois eles podiam dizer assim, só se poderia ser possível se fosse com outra mulher. A própria Sara, esposa dele, pensou dessa forma. E deu para ele Agar, a concubina. E veio um ismaelita, que são os iraquianos hoje, os árabes, são um tropeço no calcanhar de Isaac, que é Israel. Está entendendo? Desde então. Pense bem nisso. Agora, é tremendo isso aqui. Como nós tratamos sobre isso como Abraão, pacientemente esperando perseverar, é ver o que o Deus invisível como visível, como sendo visível, e estando diante dele depois de sua perseverança, depois que ele perseverou a dura luta,
ele herdou a promessa. Agora, não é estranho? Parece que Deus poderia simplesmente ter se estendido e dado a promessa naquele momento e feito a obra naquele momento. Ele poderia ter feito, Deus poderia ter feito. Ana também, da mesma forma, quando ela estava no templo e ela estava orando, e Eli, o sacerdote, veio e pensou que ela era bêbada ainda. E ela estava em desespero, querendo que Deus tirasse o opróbrio dela. Porque naquele tempo era um opróbrio. Uma mulher não receber um filho, era um opróbrio. E Ana sentia-se dessa forma. Quando ela estava no templo e ela estava orando, e ele veio e pensou que ela estava bêbada. E ela disse: eu não estou bêbada, porém eu estou orando que Deus tire a minha reprovação. Ele, o Senhor Deus, conceda a ti o teu pedido, disse Eli, sacerdote, para ela. Agora, Deus poderia ter colocado o pequeno Samuel bem nos braços de Ana, porque Deus é onisciente, ele é onipotente. O que é que ele não pode fazer, o que ele não poderia fazer? Ele não pode criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, e depois ele não pode, então, fazer o homem do pó da terra e colocar nele espírito de vida. E por que Deus, então, não quis dar na mão de Ana, o Samuel? Não, mas ela tinha que passar pelos mesmos processos que toda mulher passa. Todos nós sabemos disso. Ele é criador de todas as coisas. Simplesmente dá ordem para que exista, simplesmente dá ordem para que exista. Ele poderia ter colocado o bem nos braços de Ana. Porém, ao invés de fazer isso, foi o procedimento normal de 9 meses. Antes que o nenenzinho nascesse. Ele poderia ter feito imediatamente, porém ele não fez imediatamente. Ele apenas lhe deu a promessa. E ela herdou a promessa. Quando Deus disse também para Moisés, quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, toda essa promessa ele disse: eu dei a Abraão há anos atrás. Este anos atrás aqui, já com Moisés, já havia passado 400 anos. A promessa da terra prometida. Pense bem nisso, já havia passado ali 400 anos. Mas o Deus que não esquece do que ele promete, estava ele agora para cumprir a palavra através, usando o seu profeta Moisés. Mas no tempo dele, irmãos, todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Não adianta querer precipitar, querer agir por si próprio, não tenta ajudar a Deus em nada, em nada. Deixa Deus fazer a obra, do jeito dele. Então, que coisa tremenda. Toda essa promessa eu dei a Abraão anos atrás, está cercada de muro, com filisteus, e todos os tipos de grandes povos ali, guerreiros. Ele disse: agora, ela é toda sua. Ali estavam os amorreus, os heveus, os perizeus, e todos aqueles ali, e heveus,
jubileus, filisteus, tudo na Palestina. Agora Deus disse: eu a dei a você, é sua. Agora vá e a possua. Deus não poderia de uma vez ter matado todos aqueles reus? Deus não poderia ter destruído cada um deles assim, um sopro, e eles chegarem e entrar logo na terra prometida? Não, mas agora vá vocês e possua. Quem tem que lutar é o povo, tirar os inimigos da sua frente, é vocês. A luta ali agora é deles, para entrar na terra prometida. A terra deles, a promessa de Deus. Agora eles têm que mostrar a sua perseverança para adquirir a promessa de Deus. A mesma coisa é no espiritual, ali na Bíblia, tudo no natural, apontando para o espiritual. Ali estavam todos os seus inimigos, mas eu dei a vocês. Agora Deus disse: eu dei a vocês, é sua. Agora vai por sua. Oh, eu espero que vocês vejam isso, igreja. Eu espero que vocês vejam isso, pessoal. Todas as promessas é nossa, mas você tem que lutar contra Satanás, cara a cara, 24 horas por dia. É nossa, mas nós temos que lutar no bom combate da fé. Temos que ser perseverantes. Temos que permanecer em todos os sentidos. O natural aponta. Tudo que você vai adquirir, você tem que colocar o seu coração naquilo. Se esse é o desejo do seu coração, então batalhe em cima daquilo que você vai adquirir. Você vai conseguir. Uma criança está aí. Quantos bebês, quantas criancinhas estão aqui? Quem sabe? Quem pode pensar, quem pode duvidar que algumas dessas crianças vão crescer? Um vai ser médico, outro vai ser engenheiro, outro vai ser professora, outro não vai ser médica, e assim sucessivamente. Ninguém sabe do seu futuro. Você hoje, do jeito que você é, na idade que você foi bebê algum dia. No entanto, você hoje é professora. Hoje, falando das professoras, e quantas pessoas, no caso do Adriano, era um engenheiro quase com essa menina aqui, ó. Quem pensava que o Adriano algum dia fosse um médico? E estava ele lá creio eu, no hospital regional, um médico, homem temente a Deus, batalhador pela fé. Quem diria que vamos dizer assim, quem diria que o pastor Paulo, lá de Contagem, que também foi um bebê um dia, foi um menino um dia, hoje ele é coordenador da Federal. Coordenador da Federal. Então, teve que lutar ou não teve que lutar? Cada um de nós tivemos que lutar para chegar onde nós chegamos. Agora, entrar no reino dos céus e herdar a nossa terra prometida. Para chegar no final da nossa jornada e receber dele, dizer assim: vinde bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Entre no gozo do teu Senhor. Nada no mundo que você possa pensar pode se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Oh, eu espero que vocês vejam isso, pessoal.
é algo que eu desejo trazer a vocês, para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, e se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar, o segredo é que ainda não sabe quem somos. Não sabemos, se esta igreja soubesse quem ela é, meu Deus do céu. Irmão, nós somos o povo mais poderoso que existe na face da terra. É a noiva do Senhor Jesus Cristo. Somos o povo mais rico que existe na face da terra. É a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de tudo que é de Jesus Cristo. Ele conquistou tudo para nós. Cabe a cada um de nós lutarmos e perseverar na fé. A razão de tudo que você passa na vida é porque sabemos que Satanás está na terra e ele sabe, ele conheceu o outro lado. Ele conheceu o outro lado. Ele sabe o que ele perdeu e ele sabe para onde você está indo. E tudo que ele puder fazer para tirar você do caminho, ele vai fazer. Sem sombra de dúvida. Mensagem de perseverança. Mensagem de perseverança, no parágrafo 23. O Bruno diz assim: agora, nesta manhã queremos falar sobre a fé. Agora, o meu tema nesta manhã, eu digo nesta noite, é perseverança. Perseverança significa ser persistente, atingir o alvo. Atingir o alvo. Agora, a fé é o firme fundamento, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todos temos, nós temos nosso corpo e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente do lado de fora tem uma casca. Falando dessa carcaça aqui, temos uma casca. Dentro da casca tem uma crosta ou uma polpa, perdoe-me. E dentro da polpa tem o germe. Esta é a maneira que somos: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Agora, no corpo, há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição. E no espírito nós temos também 5 sentidos. Na alma nós temos 1 sentido. Pense bem. E este 1 sentido governa todo o nosso corpo e espírito. Agora pense bem. Para a alma, a consciência e assim por diante, 5 sentidos para ela, para o espírito. Dentro há uma entrada, e aquela entrada, dentro há uma entrada, há uma estrada, melhor dizendo, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus coloca em cada homem, desde Adão e Eva, o livre-arbítrio. Ou você vive, ou você morre. Vida ou morte, ali naquela entrada, falando espiritualmente. Separação eterna de Deus, se for a morte que habita lá. Mas se for a vida, que é o Espírito Santo, está entendendo?
Eu quero ter essa vida dentro de mim. E você? Amém? Nós queremos esta vida dentro de nós. Dentro a uma estrada. E aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva. O livre-arbítrio. Ou você vive ou morre. Qualquer um que você deseja. É você. E é você. É feito um agente moral livre. Deus nos deu livre-arbítrio. E seja qual o espírito que dominar a sua vontade atrás, trarás os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. Muitas pessoas descansam nesses 5 sentidos do lado de fora e eles são bons, nada contra eles, esses sentidos do lado de fora, nada contra eles. Se eles concordarem com este 6º sentido, tudo bem. Se eles não concordam com este 6º sentido, o 6º sentido que tem que te predominar. É o 6º sentido que predomina nas nossas vidas. É o 6º sentido do Espírito Santo dentro da nossa alma que nos controla de dentro para fora. Que Deus possa selar esta pequena parte da palavra, da mensagem nesta noite, em nossos corações. Graças a Deus por este momento maravilhoso. Vamos fazer uma oração e, se após a oração, se algum não tem lido encerramento, fico com você. Vamos orar, vamos por pé. Mateus, vem aqui, faça uma oração aqui, por favor. Graças a Deus. Use. Falar com nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado mais uma vez, Pai, por o Senhor falar nos nossos corações. Meu Deus de misericórdia, nós reconhecemos, meu Deus, Pai, quando somos carentes da tua graça, que não há mérito nem condição alguma, Pai, em nós, Pai Santo. Mas também sabemos, Pai, que o motivo de nós estar aqui, Pai, não foi por nós mesmos. Sabemos que muitas adversidades o inimigo, Pai, coloca no caminho de cada cristão que aceita esta mensagem, que aceita caminhar numa vida com o Senhor, Pai. Porque, meu Deus de misericórdia, Ele bem sabe, meu Deus, que a condição que o mundo está, Pai. E Ele também sabe da verdade. Por isso, as armas dele estão contra os eleitos. Quantos filhos de Deus que são revelados pela palavra, Pai. Meu Deus de misericórdia. Por isso, nós te agradecemos, Pai Santo, de todo o nosso coração, Pai, pela tua graça, por teu amor, por tua misericórdia, por o Senhor ter nos sustentado para chegarmos até aqui. Amém. Mas também, como foi nos advertido, que o nosso descanso não é aqui. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar prosseguindo, porque muitos foram que desistiram, que se apostataram na caminhada. Mas sabemos, meu Deus, por revelação, e todos aqueles que são filhos do Senhor chegará lá, Pai, porque fomos encomendados, fomos predestinados, fomos escolhidos, elegidos antes da fundação do mundo. E a prova disso é a perseverança. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais que o diabo tenta colocar coisas no caminho de um filho de Deus, por mais que ele tropece, mas lá dentro há algo que clama, e ele sacode a poeira e diz: eu não aceito essa condição, eu não aceito esta situação, porque eu sou filho de Deus e nasci
para vencer. Jesus Cristo venceu por cada um de nós na cruz do Calvário. Por isso Paulo disse que ninguém será inexcusável naquele dia, porque o Senhor nos deu graça para prosseguir, quando temos o sangue ao nosso favor. Por isso, meu Deus de misericórdia, sustente cada irmão, cada irmã, Pai, cada lar, cada família, meu Deus de misericórdia. Que o teu Espírito Santo jamais venha se apartar das nossas vidas, Pai. E se nós devemos, Pai, alguma coisa ao Senhor, Pai, como somos devedores, que possamos mais ter depressa acertar com o Senhor, Pai, para ter, Pai Santo, a intimidade com o Senhor, Pai. Meu Deus de misericórdia, nesta noite eu rogo a Ti, Pai, uma bênção especial. Se alguém entrou por essas portas enfermos, Pai Santo, possa sair curado. Não importa o que veio buscar, o problema diz: você recebe o que espera. E o Senhor Jesus está aqui e falou aos nossos corações, Pai. Por isso, nos tomamos posse através da fé, Pai, porque nós cremos nas promessas do Senhor, Pai. E Satanás, ele está obrigado a devolver tudo aquilo que nos pertence, Pai. E as portas do emprego sejam abertas, meu Deus de misericórdia. Senhor Jesus Cristo, que todo o espírito, Pai, que não provém de Ti, Pai, seja, Pai, desfeito, Senhor, possa cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que a Tua igreja possa caminhar, Pai Santo, na Tua santa, bendita e gloriosa palavra, Pai. Continue, Senhor, ajudando a cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, meu Deus. Amém.